Durante décadas, a Nickelodeon foi um dos canais mais amados por pessoas de todas as idades. E tudo começou lá no início dos anos 90, quando surgiram os primeiros Nicktoons, que mudaram completamente a história da animação na televisão. Com o lançamento de clássicos como Doug, Rugrats e The Ren e Stimpy Show, a emissora encontrou um caminho muito claro: investir em desenhos originais, diferentes e cheios de personalidade. Esses 3 programas não só fizeram sucesso imediato, como também abriram as portas para uma nova era. Logo depois vieram outros nomes que marcaram gerações, como A Vida Moderna de Rocco, Cat Dog, Os Castores Pirados, A Monstros, Ei Arnold e os Thornberrys. E todos esses desenhos tinham algo em comum: eles eram criativos, eram diferentes e tinham um tipo de humor que ninguém estava acostumado a ver naquela época. Esse período ficou conhecido como a Era de Ouro da Nickelodeon, e até hoje é lembrado com muito carinho por quem cresceu assistindo. Com a virada dos anos 2000, uma nova fase começou, e ela foi praticamente dominada por um único personagem, Bob Esponja. O sucesso foi tão grande que a Nickelodeon passou a focar quase toda a sua atenção nele, transformando o personagem na sua principal fonte de lucro. Durante praticamente toda a década, o canal foi tomado pela presença do famoso personagem amarelo. Mas mesmo com esse foco intenso, ainda existiam outros desenhos que conseguiam se destacar. Programas como Os Padrinhos Mágicos, Jimmy Neutron, Danny Phantom, Invasor Zim, Uma Robô Adolescente, Avatar, A Lenda de Aang e Chalk Zone mostravam que a criatividade ainda estava viva. A primeira metade dos anos 2000 funcionou quase como uma continuação da Era de Ouro, trazendo ideias únicas, histórias envolventes e aventuras memoráveis. Mas na segunda metade da década, algo começou a mudar. A qualidade não caiu de forma brusca, mas muitos desenhos começaram a fracassar por um motivo simples: falta de divulgação e falta de espaço. Eles acabavam sendo ofuscados pelos maiores sucessos do canal. Desenhos como Taki e a Magia de Juju, Mighty Bee, El Tigre, The Axis, Cat Scratch e O Segredo dos Animais são exemplos claros disso. Eles não eram necessariamente ruins, mas simplesmente não receberam a atenção necessária para crescer. A Nickelodeon parecia apostar apenas nos programas que já davam audiência e deixava os novos projetos meio de lado. E foi justamente no final dessa década que surgiu um desenho que muita gente considera o começo da pior fase da emissora, Fanboy e Chum Chum. E aqui é importante deixar claro, não é sobre atacar o desenho em si, mas sim sobre entender uma mudança importante no estilo de humor. Esse tipo de programa começou a usar com frequência um humor mais exagerado, mais barulhento e muitas vezes baseado em nojeira e situações absurdas. E esse estilo acabou influenciando várias produções que vieram depois. Entrando nos anos 2010, essa mudança fica ainda mais evidente. Ao longo dessa década, foram lançados 17 novos Nicktoons, um número parecido com o das décadas anteriores, mas com uma diferença importante: a recepção do público e a qualidade geral. Um dos primeiros exemplos foi Planeta Shin, um spin-off de Jimmy Neutron, que não foi bem recebido. E isso acontece bastante. Transformar um personagem secundário em protagonista raramente funciona. Aqui, o personagem acabou ficando mais irritante, as histórias eram estranhas de um jeito negativo, e o visual também não ajudava. O desenho acabou sendo cancelado rapidamente. Logo depois veio Too Fluffy Puppy, criado pelo mesmo autor de sucessos anteriores. E mesmo não sendo considerado ruim, muita gente sentiu uma perda de identidade. Era como se faltasse aquele algo a mais que os desenhos antigos tinham. Mas nem tudo foi negativo nessa década. Algumas produções conseguiram se destacar. O Clube das Winx e A Lenda de Korra são lembrados até hoje como pontos fora da curva, verdadeiras joias no meio de uma fase complicada. Só que logo depois, outros desenhos começaram a reforçar as críticas. Robot and Monster, por exemplo, foi visto como vazio, repetitivo e focado demais em brigas e humor simples. As Tartarugas Ninja de 2012 até cumpriam bem seu papel, mas sem trazer algo realmente marcante. E aí veio Sanjay e Craig, e a situação piorou de vez. O desenho passou a apostar quase totalmente em humor exagerado, escatológico e situações cada vez mais absurdas. E isso começou a virar um padrão.
E quando parecia que não dava para piorar, surgiu Breadwinners, levando esse tipo de humor ao extremo. Histórias quase inexistentes, personagens exagerados e situações repetitivas. O desenho se tornou um dos mais criticados da década. E mesmo quando apareciam tentativas de fazer algo diferente, como Harvey Biks, essa melhora não durava muito. Logo depois, outros programas voltavam ao mesmo estilo. O único que conseguiu se manter mais estável foi The Loud House. Mesmo ainda tendo alguns desses elementos, ele trouxe uma estrutura mais sólida e conseguiu conquistar o público. Outro problema que ficou muito evidente foi a repetição de fórmulas. Muitos desenhos seguiam praticamente o mesmo padrão: 2 personagens, sendo um deles não humano, vivendo aventuras caóticas e exageradas. Isso se repetiu várias vezes e acabou mostrando uma falta de inovação. Além disso, no final da década, a Nickelodeon começou a investir cada vez mais em reboots e spin-offs, como As Aventuras de Kid Danger, O Retorno das Tartarugas Ninja e Os Casagrandes. E essa tendência continuou nos anos seguintes. Ou seja, em vez de criar algo novo, o canal passou a reutilizar ideias que já existiam. E nem mesmo o maior sucesso da emissora escapou disso. Bob Esponja também começou a mostrar sinais de desgaste. Muitos episódios dessa fase são considerados entre os piores da série. Histórias estranhas, personagens agindo fora do normal e situações exageradas demais. E o mais importante, grande parte desses episódios foi lançada justamente nessa década. Ou seja, não eram só os novos desenhos com problema. Os clássicos também começaram a perder qualidade. E para completar, houve um aumento enorme nas séries live action. Durante os anos 2010, mais de 30 programas com atores reais foram exibidos. Isso mostra uma mudança clara no foco da Nickelodeon. E isso levanta uma questão importante. Será que os desenhos começaram a perder qualidade porque a atenção estava sendo dividida? Enquanto os investimentos iam para produções com atores, as animações pareciam ficar em segundo plano. No final das contas, a década de 2010 ficou marcada por uma combinação de fatores: repetição de ideias, excesso de humor exagerado, falta de inovação, queda de qualidade em séries antigas e uma mudança no foco da emissora. E mesmo nos anos seguintes, alguns desses problemas continuaram, só que agora com um novo padrão: o excesso de reboots e continuações. A Nickelodeon, que um dia foi sinônimo de criatividade, passou a seguir caminhos mais seguros. E é exatamente por isso que muita gente considera essa a pior fase da história do canal.